Meu nome é Elvira Duarte e minha vida é um conto de terror que se desenrola em uma pequena cidade do interior, em Minas Gerais, no ano de 1988. Aqui, as florestas cercam nosso lar como um abraço sufocante, escondendo segredos que não ouso explorar. A rotina se arrasta como um pesadelo interminável, onde cada dia se repete como uma sombra do anterior. Roberto, o pai dos meus filhos, transformou nosso lar em uma prisão. Acordo antes do sol nascer, e o primeiro som que ouço é o ranger da porta de nosso quarto. Roberto se levanta, e a simples presença dele é o suficiente para que meu coração acelere. O café é servido em silêncio, uma refeição repleta de tensão. A mesa é um campo de batalha, onde cada palavra é uma faca afiada e os olhares são balas que podem atingir em cheio. Paredes desgastadas cercam-me, absorvendo meus suspiros e transformando-os em ecos de desespero. As janelas estão sempre trancadas, como se o mundo lá fora fosse um inimigo. Mesmo os raios de sol hesitam em entrar, fazendo com que o interior da casa pareça mais sombrio a cada dia que passa. Roberto se diverte em me humilhar e suas risadas cortam o ar como lâminas. Onde está o seu lugar, Elvira? Ele pergunta com um sorriso cruel, enquanto a dor aperta em meu peito. Em uma manhã fatídica, o clima de opressão se intensifica. Ele chegou em casa mais cedo e a fúria em seus olhos fazia o ar vibrar com uma tensão palpável. As crianças estavam no quarto, sem entender o que se passava, e eu queria protegê-las, mas sentia que isso era impossível. O confronto se aproximava como uma tempestade, e a única saída parecia ser a dor. Se você não fizer o que eu digo, vai se arrepender, ele sussurrou, a voz baixa e ameaçadora. Nesse momento compreendi que a prisão não era apenas física, mas também emocional. Eu estava aprisionada em um ciclo de terror, sem saber como escapar. Eu queria gritar, mas a voz se calava na garganta. As paredes se tornaram meus cúmplices, testemunhas silenciosas de um tormento que parecia não ter fim. A sensação de impotência me envolvia e o desespero começava a se transformar em uma ideia sombria. A necessidade de liberdade se tornava uma obsessão. Os dias se arrastavam como sombras e o desespero se tornava meu único companheiro. A cada manhã, levantava-me do leito, não com a expectativa de um novo dia, mas com a certeza de que o inferno estava prestes a recomeçar. Meus filhos, pequenas almas inocentes, eram meu único consolo em meio à tormenta. Eu me dedicava a eles, tentando oferecer um refúgio em meio ao caos. Mas, à medida que o tempo passava, eu sentia que essa proteção se tornava um fardo. Enquanto eles brincavam no quintal, eu os observava da janela, uma figura espreitando do lado de dentro. O sol iluminava seus rostos e eu me pegava sorrindo, um sorriso que mal refletia a verdade em meu coração. As risadas eram como música, mas logo eram silenciadas pelo barulho da porta se abrindo e o rugido de Roberto se aproximando. A sensação de impotência me envolvia como uma neblina, sufocando cada pensamento de esperança. O lar que deveria ser um abrigo tornou-se uma prisão de dor. As paredes não apenas testemunhavam, mas absorviam meu sofrimento. Quando as brigas se tornavam intensas, eu me encolhia em um canto, ouvindo os ecos de suas palavras cortantes, cada insulto uma faca que se cravava em minha alma. As noites eram as mais difíceis. O silêncio que se seguia era ensurdecedor. E eu me encontrava em um labirinto de angústia.
Certa noite, após uma briga particularmente violenta, a última gota transbordou meu copo já cheio de desespero. Ouvindo os gritos e a violência, um pensamento sombrio atravessou minha mente. Eu não podia mais suportar. A ideia de que o ciclo de dor e medo poderia se repetir me empurrou para um abismo sem fundo. Com o coração acelerado, decidi que era hora de fugir. A noite estava escura, mas a floresta à minha frente parecia convidativa, um símbolo de esperança e medo. Com um último olhar para a casa que havia sido meu cárcere, tomei a decisão de me perder nas sombras, deixando para trás tudo o que conhecia. A floresta envolvia-me como um manto pesado, suas árvores altas se erguendo ao meu redor, projetando sombras profundas que dançavam na luz da lua. Cada passo era um desafio, e o solo coberto de folhas secas estalava sob meus pés, ecoando minha solidão. Eu clamei por ajuda, não sabendo ao certo a quem ou a que dirigia minhas súplicas. As palavras saíam como um sussurro, perdendo-se entre as árvores, mas a dor em meu peito era intensa demais para ser silenciada. Por favor, alguém me ajude. A desesperança tomava conta de mim, e eu não sabia se o eco da minha voz seria o último sinal de vida que deixaria para trás. Foi então que, em meio à escuridão, uma presença se fez sentir. O ar ao meu redor parecia vibrar, e a luz da lua se escondeu temporariamente atrás de nuvens densas. Diante de mim, surgiu uma figura envolta em sombras, uma entidade enigmática cuja forma era indistinta e flutuante. Olhos penetrantes me encaravam, repletos de um conhecimento antigo e de uma promessa de libertação. Eu sei o que você busca, disse a criatura, sua voz ressoando em meu ser como um eco distante. O tormento que sufoca sua alma pode ser dissipado, mas a liberdade vem com um preço. O medo misturava-se à esperança em meu coração. A oferta era tentadora, mas a hesitação se instalou em mim. A liberdade que tanto almejava estava ao meu alcance. Mas qual seria o custo? Pensei em meus filhos, no que poderia acontecer se eu falhasse. No entanto, a dor e o desespero eram opressivos. Cada dia, sob o domínio de Roberto, tornava-se uma tortura, e a ideia de permanecer na escuridão daquela prisão era insuportável. O ser das sombras esperava, impassível. "O que você decide, Elvira?" perguntou, sua voz quase suave. O peso da escolha esmagava meus pensamentos, mas quando olhei para trás, para a casa que havia me aprisionado, a resposta se tornou clara. Com um coração palpitante, aceitei o acordo. Assim que as palavras saíram dos meus lábios, um frio cortante me envolveu, como se o próprio ar se tornasse gelo. O pacto estava selado, e eu sabia que nada seria como antes. A manhã seguinte ao pacto trouxe uma quietude estranha. A luz da manhã filtrava-se pelas frestas da casa, revelando a poeira suspensa no ar, como se o tempo houvesse parado. Meus passos eram hesitantes enquanto eu caminhava de volta para casa, uma mistura de ansiedade e expectativa pulsando em meu peito. O silêncio que me rodeava era opressivo, mas havia algo mais, uma sensação de que a liberdade finalmente se aproximava. Ao abrir a porta, uma onda de frio percorreu meu corpo e um pressentimento sombrio me atingiu em cheio. O ar dentro de casa estava parado e a sensação de que algo não estava certo me fez hesitar. No entanto, o que encontrei ao entrar no quarto me paralisou. Roberto estava estirado na cama, seu corpo imóvel, uma figura grotesca coberta por um manto de sombra.
A cena era macabra e a luz do dia parecia hesitar em entrar. Seu rosto estava contorcido em uma expressão de puro terror, como se tivesse encontrado o inferno antes de sua morte. O choque me atravessou e uma onda de emoções conflitantes me arrastou. Por um lado, a visão de Roberto morto era um alívio. Por outro, a estranheza da situação me envolveu. O desejo de liberdade que tanto buscava agora estava materializado em um corpo inerte. Minhas crianças entraram no quarto e seus olhares inocentes refletiam confusão e medo. Elas não entendiam o que havia acontecido. "Mamãe, o papai está dormindo?" Uma delas perguntou, a voz trêmula. Eu sorri, um sorriso que não alcançava meus olhos, enquanto a realidade do que havia ocorrido se instalava em meu coração. Era um momento de paz que se misturava com a culpa. Com o passar dos dias, o silêncio na casa se tornava mais denso. Enquanto eu tentava lidar com a morte de Roberto, uma semente de medo começava a germinar dentro de mim. O que aconteceria se a verdade sobre sua morte fosse descoberta? O peso do segredo tornava-se cada vez mais difícil de suportar, mas por enquanto a liberdade parecia um prêmio pelo qual havia lutado tanto. A vida seguia seu curso, mas a sombra da morte pairava sobre mim. Os sussurros na cidade começaram a crescer e eu percebi que a liberdade tinha um preço. No entanto, os olhares das pessoas eram mais suportáveis do que os gritos de Roberto. Com o passar dos dias, a certeza de que a escuridão havia se afastado de mim trouxe uma nova força, mas à medida que o tempo passava, percebi que as sombras não se afastavam. Elas estavam apenas se acumulando. Uma sensação de que algo não estava certo me envolveu. O medo começou a reaparecer em meu peito, um sinal de que a liberdade que tanto buscara poderia ser uma ilusão. As noites se tornaram longas e o peso do que havia feito pesava em minha consciência. Em um momento de solidão, enquanto observava as estrelas pela janela, o sussurro do ser das sombras ecoou em minha mente. Você pagou o preço, mas lembre-se, as consequências de suas escolhas são inevitáveis. As palavras ecoavam como um aviso sombrio, e a escuridão começou a se infiltrar em minha vida novamente. A presença de Roberto, mesmo em sua ausência, continuava a me atormentar. Em cada canto da casa, eu sentia sua presença, como se estivesse me observando, esperando o momento certo para retornar. O que eu havia feito se transformou em uma prisão ainda maior, e mesmo assim, a ideia de confessar me apavorava. O pânico me dominava em cada noite solitária, e as sombras dançavam em minha mente. A luta pela liberdade se tornava um ciclo interminável, e a única certeza era que a verdade não poderia permanecer oculta para sempre. Assim, uma sombra paira sobre minha vida, e enquanto a escuridão se aprofunda, o peso da culpa se torna uma corrente. Com cada dia que passa, a lembrança de Roberto se transforma em uma força que me puxa de volta, e a liberdade que tanto desejei parece cada vez mais distante. Sou Carmen Oliveira, e a história que trago em meu coração se desenrola nas sombras de um casarão imponente, situado em uma cidade histórica do estado de Minas Gerais, em 1995. A beleza externa da construção é uma fachada que esconde o horror de uma vida marcada pela dor. As paredes adornadas com retratos de meus antepassados parecem sussurrar segredos que nem eu consigo desvendar.
Cada cômodo carrega o peso do meu sofrimento, cada escada rangendo sob o peso da culpa e da opressão que sinto diariamente. Luiz, meu marido, não é o homem que sonhei. Ao invés disso, ele se tornou o carrasco de minha alma, utilizando-se de violência e manipulação para moldar minha essência a seu bel prazer. Os momentos de terror psicológico se tornaram uma constante em minha vida. O que antes eram promessas de amor e carinho, agora se transformaram em gritos e humilhações, deixando marcas invisíveis que cortam mais profundo do que qualquer ferida física. O medo de sua ira é uma sombra que me acompanha em cada instante, me fazendo sentir presa em uma prisão sem grades. Meus dias são preenchidos por um silêncio ensurdecedor. E à noite, enquanto o luar entra pelas janelas empoeiradas, as memórias de sua brutalidade se tornam uma tempestade em minha mente. O casarão, que deveria ser um lar, se transforma em um labirinto de solidão. Nessa penumbra, eu busco por respostas, sem perceber que cada dia que passa me afunda mais na tristeza e na incerteza do que poderia ser. A vida que levo é uma luta constante e o que sinto é um eco distante do que um dia fui. O dia havia começado como qualquer outro, mas a tempestade que se formava em meu coração previu o que estava por vir. Luiz chegou em casa mais cedo e a tensão pairava no ar como um presságio. Ele, com sua voz cortante, começou a disparar acusações infundadas. As palavras cortavam como facas, cada uma mais dolorosa que a anterior, desnudando minhas inseguranças e transformando-me em uma mera sombra de quem fui. A discussão rapidamente se intensificou e não demorou para que o ambiente, antes silencioso, se tornasse um campo de batalha. Foi em um momento de fúria que ele levantou a mão contra mim. O impacto foi devastador, não apenas fisicamente, mas na fragilidade da minha alma. Fugi para o porão, onde as sombras se agrupavam como velhas amigas. A escuridão daquele lugar parecia acolhedora, um refúgio para minha dor. Enquanto o eco dos gritos de Luiz ainda ressoava em minha mente, meus olhos se depararam com um objeto que nunca havia notado antes. Um antigo livro coberto de poeira e teias de aranha. Atraída por uma força invisível, abri suas páginas amareladas. Cada palavra parecia pulsar com um poder ancestral, um chamado que ecoava na escuridão. Rituais de tempos remotos, promessas de poder e vingança, dançavam diante dos meus olhos, como se o livro soubesse da minha angústia e da minha desesperada busca por libertação. O ar ficou pesado e um frio inexplicável percorreu minha espinha, enquanto a sensação de impotência que me dominava começou a se transformar em algo diferente. O desespero e a solidão que me acompanharam por tanto tempo agora se entrelaçavam com um novo propósito. A cada página que virava, uma pequena chama de esperança brotava dentro de mim. O conflito entre Luiz e eu se tornava uma tempestade, e eu estava à beira de uma revelação que poderia mudar tudo. A escuridão do porão parecia me abraçar enquanto eu explorava as páginas do livro. Cada ritual descrito ali sussurrava promessas de poder e transformação, como um canto hipnótico que não conseguia resistir. Os feitiços se desdobravam diante de mim, revelando segredos há muito esquecidos, e a magia negra parecia palpável no ar pesado, como um nevoeiro que envolvia meu ser. A cada palavra lida, uma nova centelha de esperança surgia em meio ao desespero que antes me consumia,
comecei a sentir uma conexão estranha com o oculto. O livro parecia pulsar com uma energia própria, e eu, à medida que me aprofundava, sentia minha essência se mesclando a ele. Os feitiços falavam de vingança, de controle sobre aqueles que me oprimiam. Uma mudança se operava dentro de mim. O medo começava a dar lugar à determinação. A mulher frágil e submissa que Luiz costumava ver estava se desvanecendo, deixando espaço para uma versão mais poderosa e resoluta de mim mesma. Foi então que tomei a decisão que mudaria meu destino. Com as mãos trêmulas, mas decididas, fechei o livro e olhei para a escuridão ao meu redor. Eu estava prestes a invocar o diabo, a última esperança de que minha vida mudasse. O poder que antes era negado a mim agora se apresentava como uma oportunidade irresistível. A sedução da força que poderia adquirir era quase palpável, e a ideia de tomar as rédeas de meu destino me encheu de um novo vigor. Neste momento, eu deixei de ser uma vítima. Era hora de me tornar a autora da minha própria história. Na calada da noite, sob a luz prateada da lua cheia, preparei o espaço no fundo do porão. O ar estava denso, carregado de uma expectativa palpável. As velas, dispostas em um círculo meticulosamente, tremulavam, lançando sombras dançantes nas paredes úmidas. Com mãos trêmulas, tracei símbolos antigos no chão de terra batida. Cada linha desenhada era um convite ao sobrenatural. Enquanto a escuridão se aprofundava ao meu redor, comecei a entoar as palavras do ritual. A voz saiu de mim em um sussurro quase involuntário, carregada de desespero e esperança. À medida que as palavras ecoavam, uma energia vibrante preenchia o ambiente, como se o próprio espaço estivesse se moldando ao meu redor. O clima tornava-se elétrico e eu sentia meu coração disparar com a mistura de medo e excitação. Então, como se o próprio universo tivesse respondido ao meu chamado, uma figura começou a emergir da sombra. Ele era sedutor e ameaçador ao mesmo tempo, com um olhar que parecia penetrar minha alma. O diabo, uma manifestação da minha própria desespero, se apresentou com um sorriso enigmático. Suas palavras eram doces, mas havia uma advertência sutil em seu tom. "Carmen, o que desejas?" ele questionou, e minha resposta foi imediata: a destruição de Luiz. O diabo me ofereceu um pacto. Tudo tem um preço, minha querida. Um coração despedaçado pela dor pode ser remendado, mas a confiança, uma vez perdida, nunca retornará. A tensão aumentava, e eu sabia que a escolha que estava prestes a fazer mudaria tudo. Aceitei o pacto, selando o destino de Luiz e, ao mesmo tempo, o meu próprio. A promessa de poder me envolvia como uma coberta, mas as palavras do diabo ecoavam em minha mente. Um preço teria que ser pago. Na manhã seguinte, aquela noite fatídica, a cidade de Ouro Preto ainda dormia sob um manto de névoa. Eu, por outro lado, estava acordada, pulsando com uma mistura de ansiedade e alívio. O pacto havia sido selado e a transformação que eu ansiava parecia ao alcance de minhas mãos. Enquanto o sol começava a romper a escuridão, uma nova era despontava para mim. Mas para Luiz, o destino não seria o mesmo. A notícia do acidente chegou rapidamente. Ele havia saído para trabalhar como de costume, mas o que deveria ser uma rotina banal se tornara um espetáculo de terror. Luiz, em seu carro, havia perdido o controle em uma curva traiçoeira, um desvio que parecia ter surgido do nada. O impacto foi devastador. O veículo capotou
e a cena, quando as autoridades chegaram, era de um verdadeiro massacre. O corpo de Luiz estava ferido, mas ainda vivo, cercado por escombros e destroços de um carro que não era mais do que uma tumba de metal. Enquanto eu ouvia as sirenes à distância, uma sensação estranha me envolvia. O desespero que deveria ter me consumido estava se dissipando, dando lugar a um alívio profundo. Ele sempre me dizia que eu era insignificante, mas naquele momento eu sentia que havia finalmente quebrado as correntes que me prendiam. A notícia espalhou-se como um incêndio na cidade. Vizinhos cochichavam, incrédulos com o que havia acontecido. As especulações fervilhavam e o pavor nas faces dos moradores deixava claro que um mistério pairava no ar. No fundo, eu sabia que minha escolha havia causado essa transformação drástica. Luiz, a personificação do meu tormento, agora estava a um passo de se tornar apenas uma lembrança distante. A sensação de vingança e libertação permeava o ar ao meu redor, como uma brisa leve que soprava pela janela do casarão. A partir daquele momento, eu não seria mais uma vítima, mas sim a dona do meu destino. Após o acidente de Luiz, o casarão finalmente se tornara meu. Com suas chaves em mãos, fiz questão de explorar cada cômodo, como se cada espaço me pertencesse agora, livre das sombras que antes me aprisionavam. Os móveis, as tapeçarias e os objetos que antes carregavam o peso da opressão, agora pareciam reluzir com uma nova luz. Era como se a casa também respirasse aliviada, libertada do espírito maligno que era Luiz. Contudo, a felicidade que eu esperava sentir se esvaiu rapidamente. O que era para ser uma celebração da minha vitória tornou-se uma lembrança dolorosa de que a vingança tinha seu preço. O eco dos meus passos nos corredores vazios ressoava como um lembrete constante da solidão que me envolvia. Cada canto do casarão estava impregnado com as memórias de um amor distorcido e abusivo, mas agora eu estava cercada por um silêncio ensurdecedor. As risadas dos vizinhos e os sussurros nas ruas passaram a soar como uma canção triste que me acompanhava em minha nova vida. O que eu havia conquistado se transformou em uma prisão emocional, e a liberdade que almejava estava agora tingida de desconfiança. Olhava para o espelho e não reconhecia mais a mulher que nele se refletia. A dualidade da vitória se tornava cada vez mais evidente. Eu havia destruído meu opressor, mas a solidão e a dúvida sobre o que realmente havia conquistado começaram a consumir minha mente. Senti que cada dia que passava me afastava mais de quem eu costumava ser, e a pergunta inevitável pairava no ar: eu realmente havia vencido ou apenas trocado uma forma de cativeiro por outra? Com o passar do tempo, a figura de Carmen Oliveira se transformou em uma lenda na cidade de Ouro Preto. O casarão, agora sob meu domínio, se tornara um símbolo de poder e mistério, e as pessoas murmuravam sobre mim em sussurros respeitosos e temerosos. Eu era vista como uma mulher enigmática, a dona de um legado sombrio, mas por trás dessa imagem havia uma solidão que pesava em meu coração. O que deveria ser uma vida de liberdade e controle rapidamente se tornara um fardo. Caminhava pelos corredores do casarão e sentia o olhar das paredes, que pareciam sussurrar segredos que eu não conseguia desvendar. Cada sombra me lembrava das escolhas que fiz, e a desconfiança em relação a todos ao meu redor me isolava ainda mais.
As pessoas me temiam e admiravam, mas nenhuma se atrevia a se aproximar. A autonomia que ganhei me deixava poderosa, mas a ausência de conexões verdadeiras me atormentava. Contudo, ao olhar para o livro de rituais que agora repousava em minha mesa, algo mudou dentro de mim. Uma nova chama de desejo surgiu, mais intensa do que antes. O poder que eu havia conquistado era saboroso, e a ideia de explorar mais do oculto começou a me seduzir novamente. Seria este o início de uma nova jornada? Uma vontade de ir além do que já havia alcançado? Enquanto a lua cheia iluminava o casarão, deixei que meus pensamentos vagueassem. O futuro era incerto, mas uma coisa era clara: minha jornada estava longe de acabar. Com um sorriso enigmático nos lábios, abri o livro, pronta para descobrir o que o destino ainda guardava para mim, deixando uma aura de mistério pairar no ar. Sou Josefa Barros e vivo em uma casa modesta no subúrbio de São Paulo, estado de São Paulo, no ano de 1979. Este lar, embora simples, guarda um universo de recordações. As paredes pintadas em um tom de azul desbotado testemunharam risos e lágrimas, sonhos e desilusões. Na sala, um sofá de veludo surrado abriga as marcas das minhas esperanças, enquanto o cheiro de café fresco permeia o ar, trazendo uma sensação de conforto que agora parece distante. Naquela época, eu era uma mulher sonhadora, cheia de anseios e desejos. O mundo estava repleto de possibilidades e meu coração pulsava por aventuras. Eu costumava sonhar com viagens, amores e uma vida repleta de cor. Mas essas cores começaram a se apagar quando conheci Francisco. Ele entrou na minha vida como um raio de luz, envolto em charme e promessas. Atraí-me como uma mariposa para a chama, acreditando que finalmente havia encontrado o amor que tanto almejava. Nos primeiros dias tudo parecia perfeito. Francisco me enchia de elogios, e a cada encontro acreditei que meu destino estava selado ao lado dele. Mas à medida que os dias se tornaram semanas, a luz começou a se dissipar. A beleza de nosso amor revelava-se uma ilusão, e as sombras do controle começaram a se instalar em minha vida. Agora, à medida que escrevo estas linhas, percebo como a esperança se esvaiu lentamente, como um fio de fumaça dispersando-se ao vento. Com o passar do tempo, o que antes era amor começou a se transformar em um pesadelo. Francisco, que um dia me parecia um príncipe encantado, revelou-se um monstro em forma de amor. Ele não era apenas possessivo. Ele se tornava a sombra que me seguia, um espectro que se instalava em cada canto da minha vida. Sua necessidade de controle se intensificava a cada dia, como uma serpente que estrangula sua presa. Ele começou a questionar minhas amizades, a insinuar que eu não precisava de ninguém além dele. Cada mensagem não respondida de uma amiga era um pretexto para suas explosões de ciúmes, e logo as visitas se tornaram raras. Aquele pequeno círculo de pessoas que eu amava foi se fechando, um a um, até que só restasse eu e ele, presos em uma casa agora cheia de ecos silenciosos. Francisco se tornava o único som em minha vida, e eu, a sua prisioneira. Certa vez, ao mencionar que gostaria de ver minha mãe, ele olhou para mim com um sorriso frio. "Você não precisa dela", disse ele, como se suas palavras fossem um feitiço. Naquele momento,
A expressão em seu rosto me fez sentir como se estivesse sendo despida de todas as minhas defesas. O calor daquelas palavras era como um gelo que se enfiava em meu coração. Eu, que antes era cheia de vida, agora era apenas um reflexo apagado de mim mesma, cada dia um pouco mais quebrada. A manipulação se tornou uma rotina. Ele me fazia acreditar que eu não era boa o suficiente, que meus sonhos eram insignificantes. Cada elogio seguido de uma crítica era uma facada no meu coração, e eu começava a me perder em um labirinto de inseguranças. A escuridão foi tomando conta de mim, e a esperança que um dia brilhou em meu olhar agora se extinguira, deixando apenas a sombra de uma mulher que não reconhecia mais. A solidão era uma companhia amarga. Em meio a um lar que se tornara uma prisão, os dias se arrastavam e o tempo parecia não ter significado. Eu me encontrava cercada pela escuridão, um abismo de desespero que me engolia lentamente. As paredes da casa ecoavam meu silêncio, e a presença de Francisco, antes reconfortante, se transformara em uma lembrança opressiva. Foi em uma dessas noites intermináveis que comecei a ouvir. Primeiro, era um leve sussurro, quase inaudível, como se o vento estivesse conversando com as sombras. À medida que as horas se arrastavam, a voz se tornava mais clara, ressoando em meu íntimo. Ela prometia uma saída, uma oportunidade de escapar daquele tormento. Josefa, você merece ser livre, murmurava, com uma suavidade que deslizava por minha pele como um toque gélido. Eu hesitei. A ideia de liberdade era tentadora, mas havia uma parte de mim que se perguntava sobre o preço que teria que pagar. A voz, no entanto, se tornava mais convincente, instigando em mim uma curiosidade perigosa. Francisco nunca irá deixá-la ir. Ele é a sombra que a seguirá para sempre. Libere-se. Insistia, como um eco que reverberava em meu ser. A tensão crescia, cada palavra carregando um peso que parecia insuportável. Minha mente se enchia de imagens, visões de uma vida sem correntes, e um desejo ardente começou a substituir o medo. O sussurro da escuridão tornou-se um convite irresistível, e em meio ao caos, eu me vi à beira de uma decisão que mudaria meu destino para sempre. A decisão estava tomada. A voz que sussurrava em minha mente se tornara um chamado irresistível, e eu sabia que o caminho da libertação passava por um pacto sombrio. Na calada da noite, quando a lua mal iluminava a escuridão, preparei-me para o que viria. A cerimônia exigia um local afastado, onde o mundo não pudesse interferir, e eu encontrei um canto esquecido do meu quintal, cercado por árvores que pareciam vigiar meu ato de desespero. Cercada pela umidade da noite, eu tracei um círculo no chão com uma pedra afiada, desenhando símbolos que há muito ouvira em sussurros e lendas. O ar estava pesado, carregado de uma energia que pulsava como um coração. Um receio reverberava em meu ser, mas a determinação em me libertar ofuscava qualquer hesitação. Coloquei sobre o altar improvisado alguns objetos que tinham significado para mim. Uma foto de Francisco, um colar herdado de minha avó e, por fim, uma pequena vela acesa. As chamas dançavam ao ritmo do vento, enquanto eu entoava as palavras que haviam sido sussurradas à minha mente. Cada sílaba parecia ressoar no silêncio da noite, como um eco de promessas antigas. Eu, Josefa Barros, ofereço o que sou em troca de minha liberdade, declarei, a voz tremendo,
mas firme. O ar ao meu redor começou a mudar, e uma presença se manifestou como se a escuridão estivesse tomando forma diante de mim. O pacto estava sendo selado e um frio intenso se espalhou por minha espinha. Eu sabia que estava deixando para trás não apenas o controle de Francisco, mas também uma parte de mim mesma. A sombra que se aproximava trazia um poder sedutor, e eu estava disposta a aceitar suas condições, custasse o que custasse. Naquele momento, eu deixava de ser uma vítima e me tornava uma agente do meu próprio destino. Naquela mesma noite, enquanto a lua iluminava o céu como um farol em meio à escuridão, um novo mundo se abria diante de mim. Após selar o pacto, uma onda de euforia me envolveu, como se as correntes que me prendiam há tanto tempo estivessem finalmente quebradas. Eu era livre. O peso da opressão que antes carregava nos ombros começava a se dissipar e uma adrenalina inebriante corria em minhas veias. Entretanto, essa sensação de liberdade não vinha sem um custo. Assim que o dia começou a se esgueirar entre as sombras da noite, percebi que Francisco não havia retornado. Sua ausência se transformou em um eco crescente em minha mente. Eu o esperava, mas a casa agora estava estranhamente silenciosa. O que era antes uma prisão, agora parecia um campo de batalha entre a luz e a escuridão. Conforme as horas passavam, o alvoroço dentro de mim se transformou em ansiedade. Lembrei-me das palavras sussurradas, da promessa de que o pacto seria cumprido. Mas o que significava isso? A sensação de vitória começava a se misturar com um frio na espinha. O desespero de não saber onde ele estava, se estava bem. Era um pensamento que não conseguia afastar. Nas horas seguintes, cada canto da casa parecia gritar a sua ausência. E com cada batida do meu coração, a certeza se firmava. O pacto havia sido cumprido. Mas o que havia acontecido com Francisco? A liberdade que eu tanto desejava agora era envolta em uma neblina de incerteza, e a escuridão que uma vez me seduziu parecia se fechar ao meu redor. Com o desaparecimento de Francisco, a vida em casa tornou-se um labirinto de ecos e sussurros. No início, a sensação de liberdade me envolvia como um manto, mas logo percebi que essa liberdade vinha acompanhada de um preço. Os dias se arrastavam e as noites se tornavam um tormento. Eu ouvia sussurros que pareciam se arrastar pelas paredes, um murmúrio de vozes distantes que reverberavam no silêncio opressivo. Às vezes, pensava ouvir gritos, mas quando olhava pela janela, tudo o que via eram as sombras dançando na luz da lua. Rumores sobre o desaparecimento de Francisco começaram a circular pela vizinhança. O medo e a curiosidade nas faces de quem passava pela minha porta eram palpáveis. As visitas de vizinhos se tornaram uma tortura silenciosa. Cada pergunta sobre ele era um punhal cravado em meu coração. Eu sorria e dizia que ele tinha viajado, mas as palavras saíam de mim como se fossem veneno, e a verdade ficava entalada na garganta. Os ecos das sombras tornaram-se uma constante. À noite, deitada em minha cama, a escuridão parecia se moldar à minha volta, formando figuras que me observavam. A presença que antes parecia acolhedora, agora se tornava um fardo. Uma luta interna se desenrolava em meu peito. O poder que adquiri por meio do pacto se tornara uma corrente invisível, aprisionando-me de um jeito que eu não esperava. A sedução do controle pulsava em mim, mas a culpa e o medo
começaram a se infiltrar. A alegria que antes sentia por estar livre se transformava em um peso. Eu não sabia se tinha feito a escolha certa. Francisco estava longe, mas sua sombra permanecia, e o vazio deixado por sua ausência se tornava um eco ensurdecedor em minha mente. A liberdade não era o que eu imaginara. Era um caminho repleto de sombras, onde cada passo que eu dava parecia me afastar da luz. Agora, com o peso da liberdade sobre meus ombros, sinto que cada dia é uma batalha silenciosa. A casa que antes era uma prisão tornou-se um eco das minhas escolhas. O vazio que Francisco deixou se estendeu como uma sombra, e a presença das vozes nas noites escuras tornou-se uma companhia familiar. Eu havia conquistado a liberdade, mas a que custo? Os sussurros da escuridão me lembravam constantemente do pacto que fiz, e a sensação de triunfo rapidamente se transformou em um tipo de servidão. O amor verdadeiro, aquele que eu sonhei, agora me parecia uma miragem distante. Eu sabia, no fundo, que nunca poderia experimentar o amor sem estar disposta a sacrificar algo de mim mesma. Francisco fora uma parte de minha vida, mas agora era apenas uma lembrança manchada de sangue e dor. A vingança que busquei com tanto fervor não trouxe a satisfação que esperava. Em vez disso, deixou um gosto amargo em minha boca, como se o poder que obtive estivesse envenenado. As sombras se tornaram minhas únicas companhias, e a ideia de um amor verdadeiro se esvaía, substituída pela realidade do controle que agora possuía. Ao encarar meu reflexo em um espelho empoeirado, percebi que a mulher que via não era mais a sonhadora que sonhava com um futuro brilhante. Ela era uma sobrevivente marcada pela escuridão. E assim, aceitei minha nova vida, onde a vingança e o controle eram minhas únicas certezas, deixando uma dúvida persistente em meu coração. Seria essa liberdade ou apenas uma nova forma de prisão? Vila das Pedras, Minas Gerais, 1962. A quietude daqui tem algo de pesado, como se o tempo fosse mais lento e a própria terra guardasse segredos. Eu, Marta Serrano, vivi minha vida entre o gado, a lavoura e o murmúrio de uma aldeia que pouco vê além das montanhas. Mas no silêncio da casa onde me deito, é o peso do mundo que me aperta o peito. Ricardo, meu marido, é um homem respeitado. Na vila, ele é o fazendeiro com mãos fortes e palavra firme. Mas o que os outros não veem, eu carrego sozinha. Ele chega à noite com os olhos duros, e eu sei o que vem a seguir. Aprendi desde cedo a silenciar minha própria voz. O peso de sua mão, que parece inofensiva aos olhos dos outros, me marca de uma forma que eles nunca poderiam entender. A fazenda, com sua vastidão, parece menor a cada dia. Sinto-me presa, como um pássaro que esqueceu como voar. O campo ao redor, vasto e indiferente, nunca respondeu ao meu sofrimento. Nem mesmo as paredes frias da casa acolhem minhas dores. As noites são longas, e quando Ricardo finalmente se cansa, eu fico só com meus pensamentos, observando a escuridão se aproximar. Há tempos descobri o velho poço no final do pasto, esquecido pelos outros. Para mim, ele sempre foi um lugar de descanso, um lugar onde posso respirar longe dos olhos severos de Ricardo. É ao lado daquele poço que, à noite, me ajoelho em silêncio, minhas súplicas sussurradas apenas ao vento. Ele é o único que escuta, mas naquela noite, algo escutou. Eu senti como se a terra ao meu redor tivesse respondido. Sussurros no vento,
promessas que não deveriam ser feitas. Naquela noite, o silêncio era mais espesso, quase palpável. As sombras da fazenda pareciam se alongar conforme eu me aproximava do velho poço, o lugar que se tornara meu refúgio. Ninguém mais se aventurava até ali. Havia histórias sobre ele, sussurros de tragédias e desaparecimentos que se perderam nas memórias dos mais velhos. Mas eu nunca temi o poço. De alguma forma, ele parecia me entender. Caminhei até sua borda. O vento frio açoitava meu rosto e olhei para o fundo, que era engolido pela escuridão. Minhas preces já não eram de palavras claras. Eram pensamentos vagos, misturados com meu desespero. Eu não sabia ao certo o que pedia. Só queria escapar. E foi então que ouvi. No início, pensei que era o vento atravessando as pedras, mas logo percebi que era mais que isso. Um sussurro, rouco e distante, subindo das profundezas do poço. Eu me afastei, o coração acelerado, mas a voz me alcançou. Era sombria e lenta, como se cada palavra fosse pesada. Eu posso te libertar. Meus olhos se arregalaram. Ninguém mais estava ali, só eu e o poço. A voz continuou suave e hipnótica, prometendo a liberdade que eu tanto desejava. Em troca, pedia algo que eu ainda não compreendia. Hesitei. As promessas eram tentadoras, mas o medo começou a apertar meu peito. Corri de volta para casa, assustada, sem olhar para trás. As palavras, no entanto, não me deixaram. Eu posso te libertar, ecoava em minha mente. Os dias que seguiram ao encontro com o poço foram uma mistura sufocante de rotina e inquietação. Tentei me concentrar nas tarefas diárias, nas colheitas e nas pequenas obrigações da fazenda. Mas as palavras daquela voz sombria não saíam da minha cabeça. Eu posso te libertar. A promessa sussurrava em cada canto da casa, mesmo quando o vento lá fora estava calmo. Ricardo parecia perceber minha inquietação, embora não soubesse sua causa. Em vez de demonstrar preocupação, sua crueldade só crescia. Seus ataques eram mais frequentes, e a violência que ele descarregava em mim se tornava cada vez mais pesada. Aquele homem que a vila admirava estava me despedaçando por dentro. Cada golpe, cada palavra de ódio reforçava a certeza de que minha única saída estava no fundo daquele poço. Eu via sua sombra se estendendo pelos meus dias, uma presença constante que me envolvia a cada momento de dor. Tentei resistir ao chamado, mas sabia que não havia outro caminho. A fazenda, que sempre fora minha prisão, agora parecia viva com um terror invisível. E a cada passo que eu dava, mais eu sentia que a liberdade que eu buscava estava perto, mais perto do que nunca. Os dias seguintes foram uma tortura. A voz do poço nunca se calava em minha mente. Enquanto tentava manter alguma aparência de normalidade, minha mente vagava pelos campos do passado, lembrando dos sonhos que tive quando era jovem. Lembrava de quando acreditava que o amor poderia ser um refúgio, uma proteção. Mas tudo isso parecia tão distante agora, uma vida que não me pertencia mais. Ricardo, com sua brutalidade crescente, tornou-se mais do que apenas um fardo. Ele era a sombra que apagava qualquer esperança que eu pudesse ter. Suas palavras e suas mãos pesadas me faziam lembrar a cada instante de que não havia saída neste mundo, não para alguém como eu, não enquanto ele vivesse. A proposta do poço se tornou irresistível. Por mais que eu tentasse encontrar uma alternativa, eu sabia que estava encurralada. Numa noite em que a lua estava coberta por nuvens, caminhei em direção ao poço com o coração pesado e a alma consumida pelo desespero.
Desta vez, eu não precisei sussurrar. A voz veio antes que eu pudesse falar, como se estivesse me esperando. "Você está pronta?" perguntou, e minha resposta foi silenciosa. Sim, eu estava. "O preço", disse a voz, "seria a alma de Ricardo. Ele deveria pagar com sua vida pela minha liberdade." Eu aceitei. Ao sussurrar minha concordância, senti o ar ao meu redor mudar. Algo antigo e sombrio estava agora em movimento, e eu sabia que não havia volta. A partir do momento em que aceitei o pacto, a fazenda pareceu mudar. Um frio constante pairava sobre a terra, e o ar estava carregado de algo que não se via, mas se sentia. Ricardo, sempre tão vigoroso e implacável, começou a definhar. No início, foi sutil. Ele se queixava de dores que nunca tivera antes. O apetite sumiu. E sua força, que tanto me aterrorizava, começou a fraquejar. Eu observava em silêncio a mudança acontecendo diante dos meus olhos. Sua pele perdeu o viço, e as olheiras fundas deram-lhe uma aparência cadavérica. As noites, que antes eram cheias de sua presença ameaçadora, tornaram-se preenchidas por seus murmúrios de medo. Ricardo, o homem que nunca se permitiu temer nada, agora se tornava vítima de algo que ele não conseguia compreender. Seu olhar ficava perdido, sempre à espreita de uma ameaça invisível. Enquanto ele murchava, eu sentia um peso se esvaindo de dentro de mim. Cada dia que passava, eu me sentia mais livre. Era como se as correntes que me prendiam a ele estivessem se desfazendo, uma a uma. Mas, junto com essa liberdade, veio uma presença ao meu redor, algo antigo e escuro, como se o poço estivesse cada vez mais perto, mesmo quando eu estava longe dele. Ricardo piorou rapidamente. Seus delírios o faziam gritar à noite, convencido de que algo o espreitava. Numa dessas noites, enquanto o vento uivava lá fora, ele parou de gritar de repente. Um silêncio absoluto tomou a casa. Quando entrei no quarto, o vi sufocando, sua garganta sendo apertada por uma força invisível. Seus olhos, outrora cheios de ódio, agora imploravam. E eu apenas observei. Quando seu último suspiro escapou, senti a presença do poço mais forte do que nunca. O pacto estava cumprido. Com Ricardo enterrado, a fazenda tornou-se minha. Pela primeira vez eu podia andar pela casa sem sentir medo, sem o peso de sua presença. Os vizinhos da Vila das Pedras notaram minha mudança. A mulher que antes mantinha os olhos no chão agora andava de cabeça erguida. Não havia mais murmúrios ou rumores sobre minha vida. O silêncio da aldeia ao redor de mim era carregado de uma cautela nova, como se pressentissem que algo havia mudado de forma irreversível. No entanto, a liberdade que eu tanto desejei tinha seu preço. A presença do poço, do pacto, não me abandonava. Era como uma sombra que me seguia a cada passo. À noite, o vento parecia sussurrar o mesmo som do fundo do poço, uma lembrança constante de quem agora realmente possuía minha alma. Pequenas coisas começaram a acontecer na casa. Objetos se moviam sozinhos. Portas se fechavam com estrondo sem ninguém por perto. E às vezes, quando eu olhava para meu reflexo no espelho, a imagem parecia deformada, como se algo estivesse observando junto a mim. Embora livre de Ricardo, compreendi que havia trocado uma prisão por outra. Agora, eu pertencia a algo muito mais antigo e sombrio. As noites tornaram-se insuportáveis. O peso do pacto me sufocava mais do que Ricardo jamais pôde. Eu sabia que enquanto vivesse, a sombra daquele demônio estaria comigo. A liberdade que sonhei era uma ilusão.
Desesperada, voltei ao poço uma última vez, com as mãos trêmulas e a alma exausta. Eu quero minha liberdade completa, sussurrei para a escuridão. Mas a resposta veio como um riso baixo e cruel, ressoando nas pedras antigas. A barganha foi selada, Marta. Você pertence a mim. Senti um frio percorrer meu corpo, um terror profundo. Tentei negociar, implorei por uma solução. A voz, no entanto, ofereceu algo mais. Eu te darei paz, mas custará sua alma. Aceite, e tudo terminará. Eu sabia que não havia outra saída. Com o coração pesado, murmurei minha concordância. O vento ao redor do poço pareceu girar violentamente, e então tudo silenciou. A escuridão me envolveu, e senti o frio da morte se aproximar. No dia seguinte, os aldeões encontraram meu corpo no fundo do poço, flutuando imóvel, meus olhos ainda abertos, vazios. Ninguém ousou tocar em mim. A fazenda foi abandonada e o nome de Marta Serrano tornou-se um aviso som